Também fui aluna da Elaine, viu, gente? Há 12 anos atrás, há muito tempo. Não, 12 anos você se formou, mais um Ah, ano de é. curso, 13 anos atrás. E 2 anos você ficou na minha orelha. Vai dar curso, vai dar curso. É culpa minha, viu? Quem faz curso com a Elaine hoje, culpa minha. É, porque eu só atendia. A culpa é dela. Vai, curso, não, dá trabalho, né? Mas enfim. Bom, nós vamos hoje falar sobre constelação xamânica. Deixa eu colocar esse negócio pro lado de lá, que me atrapalha do lado de cá. Olha, o meu cabelo ele tá revoltado para provar que eu não tenho controle nem sobre a minha cabeça. Mas tá bonito. O meu tá, né, de um jeito que você tá vendo, desde ontem chegou. Nossa, não, cada dia tá de um jeito. Vamos lá. Bom, vou pedir para fechar os microfones, eu vou ativar o mudo aqui na Lília. E essa parte eu deixo com a Bárbara. Eu amo Bert Helling, mas acho que ela ama mais que eu. Ai, olha, eu acho que sim, sim, viu? Todo mundo aqui é facilitador já ou não? A Lu, acho que não. Ou já conhecem constelação? Ou a Lilian é? A Mônica também está fazendo o curso comigo. É, então, para quem já é facilitador, já conhece um pouco da história do Bert, né? É que como eu pesquiso muito a vida dele, eu tenho um lema que é assim, ó, perto da fonte, a água é mais pura. Então, como eu não conheci o Bert pessoalmente, ele teve o prazer e eu não, eu comecei a ir atrás de pessoas que tiveram uma vida com o Bert, outros consteladores, o Ron Garriga, então pessoas que conviveram mais de perto com o Bert. E aí a gente vai aprofundando um pouco mais na vida dele, coisas que a gente não vê por aí, né? Que não contava nos livros da vida dele nem nada. Eu até descobri uma coisa ontem, olha que interessante, não sei se todo mundo sabe que o Bert chamava Anton. Bert é o nome que ele escolheu quando ele se formou padre. E aí ele tinha uma questão muito profunda com o irmão dele mais velho, que era o Robert. Quando ele escolhe um nome, isso eu percebi ontem, tem até um nome que eu esqueci quando você pega as partes das sílabas. Ele escolheu Sweet Bert, terminava com Bert. E ficou só Bert. Robert, se for tirar o Rô, é Bert. Então, eu percebi que ele fez um movimento de alma para ser visto pela mãe, tanto que ser padre era para a mãe poder admirá-lo, para a família poder dar um lugar para ele, porque quem era padre naquela época tinha um status muito grande. E ele fala uma passagem assim, que ele queria muito celebrar uma missa para que a mãe o visse lá em cima. Então ele fez muito movimento de alma em direção à mãe, ele se sentia preterido, ele se sentia excluído, porque a família mudou quando ele tinha 5 anos de idade para uma outra cidade chamada Colônia, e ele ficou com os avós maternos. Só que ele era o filho do meio. Os pais levaram só o Robert, mais velho, e a irmã mais nova. Quando ele vai para o sacerdócio, ele escolhe um nome que abreviado é Bert, e usou até o fim da vida esse Bert. Quando ele foi para a guerra e voltou da guerra, a mãe, quando deu de cara com ele, pensou: Nossa, você sobreviveu? Eu achei que seu irmão tinha sobrevivido. O irmão morreu na Rússia. Então, ele carrega uma dor traumática de história da vida dele com a mãe, com a família, desde sempre. Ele morreu constelando a mãe com 92 anos. Então, a gente vê muito constelador falando assim: constela só uma vez, é só a cada 10 anos, tem que tomar cuidado. O Bert falava o contrário: ele falava, quanto mais vocês olham para uma dor, quanto mais se constela, mais você vai, né, aliviando as camadas do trauma até chegar no momento que eu vou lembrar do ocorrido, mas não me dói mais. E dentro deste movimento, o Bert conheceu muitas pessoas, e os xamãs foi um contato que ele tinha íntimo, que é esse senhor na foto, que é um xamã mexicano, Tata Cachora é o nome dele, e eles eram amigos íntimos, de um frequentar a casa do outro, do Bert para o México, e eles fazerem rodas juntos. Então, o Bert tinha um olhar muito profundo e humilde para os xamãs, para os nativos, porque, como a gente sabe, a hierarquia, quem veio primeiro foram os nativos e depois nós. E o Bert também um dia se disse: Sinto muito para um pajé da Amazônia, porque o homem branco ele pegou as medicinas da floresta, como o tabaco, que para eles é uma medicina de cura, e outras mais, para utilizar para outro, para diversão, e gerando doenças nas pessoas. E o Bert disse para esse pajé: Eu sinto muito pelo que meu povo fez com o teu. E dentro dessa perspectiva do Bert com relação ao xamanismo, não tem como a gente negar que a constelação e o xamanismo elas têm o mesmo pano de fundo, que é a ancestralidade.
Só que assim, a constelação atua num movimento, que é a alma, né, que o Bert lá na frente, quando conheceu a Sophie, trouxe um nome, as novas constelações, que é a constelação do espírito. Nada mais é do que a gente entrar em contato com o movimento do espírito, que é o mesmo movimento do xamanismo. Só que a gente confunde muito o xamanismo por conta do que se vende por aí, né? Então vamos fazer uma imersão com rapé, imersão com ayahuasca. E o xamanismo não é isso, uma filosofia de vida. É igual eu falo assim, sou consteladora, sem mexer umas pedrinhas, uns bonequinhos. Não, gente, não é isso. O constelador, ele vai além disso. Ele entende captação de campo, ele sente a alma do cliente, ele tem empatia sistêmica, que é um outro nível de empatia. Você vai olhar para o sistema do seu cliente, você vai ficar no lugar de vazio, você não vai julgar a história por mais horrorosa que você ouça. E o xamanismo tem esse mesmo pano de fundo. Todo mundo tem um lugar, independente do que eles façam na tribo. Então, o xamã, ele é o curador da tribo, assim como o Bert também foi um grande curador. Ele passou a vida dele toda curando pessoas, a alma das pessoas, e a gente juntou essas duas filosofias lindas de vida dentro de um curso. Por que a gente fez isso? Porque eu já utilizo isso em terapia há muito tempo, já utilizo isso em constelação há muito tempo. Porque a gente consegue fazer uma analogia, não estamos criando uma roda, tá? Eu falo que a gente já está unificando algo que infelizmente estava separado. É igual a gente falar de religião. Se a gente for olhar na espiritualidade, todos somos um, viemos do mesmo Deus, da mesma egrégora, tudo no mesmo lugar, só que existe uma separação. Então a gente decidiu o quê? Trazer um novo olhar de um trabalho que é lindo e extremamente curador, que atinge em outros níveis da nossa alma, né? Pronto, agora pode falar. Doeu quando você falou do nome, eu não tinha associado isso. Porque Pois é, Fia, minha cabeça antes é isso. Hellinger, mas assim, achava que era uma abreviação do Swibert. Não, E é, mas aí você vê como é o inconsciente coletivo dos nomes? nossa, eu não tinha me tocado. Uhum. Doeu, mas assim, doeu no meu peito, uma dor muito forte. É como sei lá, Mauro Berti, né? É um pouco de vontade. Pois é, vamos, vamos. Exato. Ai, doeu mesmo aqui, porque a dor que ele sentia em relação à mãe dele, imensa. Era muito grande. Ele morreu constelando ela com 92 anos. Ele pede para a Sofia: estou de novo com aquela sensação. A Sofia só diz a seguinte frase: vamos constelar novamente. Ele morreu com 93, então, assim, um ano antes ele teve essa dor novamente, expôs essa dor novamente e foi olhar para essa dor. Então, eu falo assim, gente, se o Bert olhou para isso a vida inteira, quem somos nós para, né, esconder isso e não olhar e aproveitar? Porque ele começou essa jornada com 50 anos, ele dizia que ele não sabia nada. Com 50, minha idade, eu comecei com 40. Então, assim, ele começou a se tratar dos 50 até os 90. Não é uma pessoa que fazia isso antigamente, ele começou depois de 50, ele começou a estudar, conheceu um monte de prática, conheceu as constelações também, foi fazendo vários movimentos de alma, terapia primal, hipnose, um monte de coisa. Aí ele foi curando a camadas, que eu acho que eram as camadas mais doloridas que ele tinha, sabe? A Sofia mesmo, quando ele ficou doente, o que que ela fez? Tratava no médico tradicional, né? Você sempre esquece de contar, Elaine, lembrei agora. Mas ela ligava para um médico que era chinês, e ele tratava o Bert com acupuntura e também com a cura. Eu sei que é xamânica, tá? Ela não fala exatamente isso, mas ela também juntava tudo. O que que você acha que esse senhorzinho aqui, esse xamã, tá com o Bert? O Bert, pela foto, pela essa foto, foi na época que ele realmente sofreu aquele acidente. E ele não pôde mais fazer longas viagens, ficou internado muito tempo. Então, a Sofia sempre intervinha de uma forma totalmente holística. Então, olha a abertura que isso existe. E as pessoas falam tanta groselha que dá até medo, Ai, né? nossa, tá doendo meu peito aqui, porque pegou uma dor muito profunda, porque a conexão com mãe é uma conexão assim, é umbilical. Uhum. Então você pode curar em vários níveis, né? Dizem assim que praga de mãe, nossa senhora. Mas imagina você voltar de uma guerra, a mãe falar, ai, foi você que sobreviveu? Achei que era o seu. Que é isso? E o Ima- mais triste, quando ele foge do vagão, que ele foge, ele cai com os leites e uns ovos. Aí ele fala assim: Nossa, vou levar para minha mãe, porque ela vai ficar feliz quando me ver. Eu apresentei. Imagina o cara com os leites e o ovo lá chegando, e a mãe, nossa, tá num susto ainda. Você que sobreviveu?
Então ele passou por várias coisas. Eu falo que o Bert foi a própria personificação da constelação. Culpa do sobrevivente, amor interrompido em direção à mãe. Tudo. Ele apanhou muito do pai na escola, sofreu perseguição, foi pra guerra. Então, assim, gente, é muita coisa. Casou uma vez, separou, casou de novo. Viveu duas guerras, né? A Segunda Deu Guerra duas guerras. Mundial É, gente. e a guerra no Apartheid, quando ele foi padre, ele foi para lá Sim. também. E eu, Transitou de carreira. Uma outra coisa. e eu digo que quanto melhor é um constelador, maior o cilindro de oxigênio dele, maior a capacidade que ele tem de mergulhar no inconsciente do cliente. Mas como é que eu vou ter o meu cilindro cheio se eu estou cheio de dores que bloqueiam eu oxigenar aqui? Então, eu também preciso me trabalhar, me constelar. E assim, se a gente não faz isso, a gente nunca será um bom constelador. Bert morreu constelando as dores dele. E ele aprendeu muito com as tribos, com os xamãs, não só os Uhum. xamãs indígenas, mas os xamãs também africanos. Xamã Sim. é aquele que é inspirado pelo divino. Então, lá na África, quando ele esteve lá com a tribo Zulu e aprendeu os Odus e Fás, que são os 256 destinos ancestrais, que se repetem até 7 gerações atrás, que dão 256 Odus e 256 ancestrais, e os sacerdotes de Ifá falam que, dependendo do fogo, da terra, da água, do ar, aquele destino tem um outro destino naquele descendente. Como assim? Se aquela pessoa é mais fogo, ela é mais. A energia dela é mais, ó, vamos resolver, não sei o quê, ela é mais fogo. Aquele destino se transforma num outro. Aquele destino tem um outro contexto, um outro significado. Se a pessoa é muito mental, aquele destino ancestral tem uma outra conotação. Se a pessoa é mais água, é mais emotiva, é mais emocional, aquele destino também tem uma outra conotação. E assim por diante. E é isso que a roda de cura xamânica trabalha. Então, o Bert, ele sempre esteve conectado com os xamãs. Sempre, sempre. E quando ele falece, antes ele não falava nada, né? Em 2019 que ele faleceu, a gente não sabia desses contatos. Essa foto é do livro In Memoriam, da Sophie Hellinger, que foi escrita após a morte do Bert. Então, essas informações vieram depois, que a Sophie trouxe para o mundo. Né? Aí, opa, melhor. Bom, para a constelação xamânica, vou dar um exemplo aqui, as doenças. Para a constelação tradicional, você está honrando alguém na dor, e que, né? Olha com uma energia de vítima, de acusação. No xamanismo, não. É um confronto energético para ressignificar alguma dor dentro do sistema. Então, é aquela pessoa que percebe que tem uma energia que não está boa, alguém foi expulso, alguma energia disfuncional no sistema familiar. Ela apresenta a doença para ressignificar dentro do sistema algo que não está legal dentro da família. Então, ela consegue trazer à luz. Ó, a doença é uma forma de falar, ó, tá tudo errado aqui. Então, é uma proposta de inovação energética. São as ovelhas negras da família. Ó, não tá legal, vamos mudar isso. Aí acaba às vezes sendo pior, né? Porque, pior entre aspas, né? Porque tem que melhorar. Se não vai por amor, vai pela dor. Então, às vezes a pessoa ela é expulsa, não fisicamente, mas do coração da família, por ela ter uma energia diferente. Mas, na verdade, ela é um arquivo de memória. Aquilo se manifestou porque ela faz parte da família e aquilo é um arquivo de memória. Mas enquanto isso não é resolvido, não é curado, não é assimilado, ressignificado, desidentificado, a gente repete padrões. Mas para o xamanismo não é por amor. Ai, por amor na dor. Não. É um confronto energético. É para mostrar que tem alguma energia disfuncional. É um outro olhar. A pessoa, ela sai do papel de vítima e entra num novo papel. Que papel é esse?
é um papel os índios perguntam, por que ela precisa desenvolver novas formas? Por exemplo, a pessoa ficou cega. Na constelação tradicional ou nas medicinas tradicionais, vão falar assim, o que que a pessoa não quer ver? A gente coloca ela como uma falta de capacidade, uma falta de poder, dificuldade em lidar com algo. O que que ela não quer ver? Não. Para os índios por que essa pessoa precisa desenvolver novas formas de enxergar sem os olhos. Então, são posturas totalmente diferentes e que talvez pelos nossos julgamentos, porque Bert diz, quem julga, acusa Deus. Então, quem acusa está julgando. Então, quando a gente fala, está absorvendo essa energia, o que que ela não está querendo ver, a gente está julgando. A gente não sabe os motivos. Então, a primeira postura é uma postura de acusação, a segunda, a xamânica, demonstra uma nova forma de lidar com essa dor, uma nova forma de olhar para essa situação. É linda demais a postura xamânica. Gente, está fazendo sentido isso que eu estou falando? Está fazendo sentido? O processo de cura indígena, eu vou ler isso aqui, ó, é facilitar e ajudar no desenvolvimento da nova habilidade para que ela não continue ativa no sistema, para que aquela dor não continue ativa no sistema e para que possa ser repassada de uma forma ressignificada para as futuras gerações. Ou seja, quando eu tenho uma dor, eu preciso olhar aquilo com mais amor, entender o propósito e entender o aprendizado. Se eu não olho para o propósito, se eu não olho para o aprendizado, eu estou jogando a constelação no lixo. A pessoa fica só na dor, só no papel de vítima. Então, é ampliar a capacidade de visão, é sair da condição de vítima e entrar na condição de buscador. E é isso que a gente pretende, porque senão o lugar de vítima é um lugar muito confortável. Muito confortável. Não, porque meu pai foi assim, não, porque meu avô foi assim, não, porque minha mãe foi assim. Tudo bem, eles podem ter sido tudo isso. E o que que você vai fazer com essas informações? Qual foi o seu aprendizado? Qual é o seu propósito de vida? Então, é para que a doença seja. Doença é um exemplo, né? Ser ressignificada em outro nível. Conduzir o sistema inteiro para o equilíbrio e para a cura, não só para aquela pessoa, né? Então, quando o xamã, o terapeuta xamânico, constelador xamânico, recebe a informação, então, eu quero constelar assunto X, meu relacionamento, dificuldade financeira, o assunto X. Nós não vamos começar imediatamente a constelação. O xamã vai entrar no silêncio. O terapeuta vai entrar no silêncio. O constelador vai entrar no silêncio e vai sentir os arquivos de energia que estão no corpo da pessoa. E olha que interessante, isso já era dito pelos xamãs, isso é do xamanismo, não sou eu, Elaine, que estou falando, isso vem do xamanismo. E olha que interessante, existiu, faleceu recentemente, acho que foi em 2019, o Dr. Eugene Gendlin, que é um pesquisador norte-americano, ele provou cientificamente que 100% do sucesso terapêutico depende de sentir as sensações e emoções no corpo. O inconsciente é o corpo. O xamã vai ler o corpo. O xamã vai acessar os arquivos de memória. O que são arquivos de memória? Traumas. Sejam eles intrauterinos, primeira infância, personalidades de épocas passadas, bloqueios energéticos do registro histórico ancestral. O xamã vai acessar. Antigamente existiam poucas técnicas de desdobramento. Não tinha, sei lá, ou os xamãs não tinham conhecimento, não sei. Estou chutando aqui, de apometria, de meditação, para desdobramento. E aí tomavam algumas ervas para isso, para desdobrar. Hoje nós temos diversos recursos. Existem gráficos, por exemplo, de geometria sagrada, que vou mostrar um qualquer aqui, né? Que promovem o acesso ao inconsciente. A gente consegue ler os registros acásticos a partir disso. A informação vem. Então, os xamãs, eles tinham acesso a essas informações
Quando não conseguia diretamente, às vezes tomava uma raiz ali, um chá de uma raiz, expandia mais a consciência do xamã, para o xamã acessar o arquivo de memória e constelar. Eu posso dizer a palavra que o xamã constelava. E trabalhar, seja através de rituais, de tambor, de falas, de objetos de poder, enfim, a gente vai ver tudo isso no curso. Então, para dizer que isso não é novo. E aí, hoje em dia, o que que as pessoas fazem com a medicina? Como a Bárbara falou, pega, toma lá a ayahuasca, expande a consciência, vomita, põe para fora, e alguém trabalha aquilo com você? Se não trabalham aquilo com você, você vai aflorar o seu inconsciente. E se você não tiver resiliência, dependendo do tipo de informação que você acessa, às vezes você piora. Porque parece que aquela informação aflora, tu. E aí, o que você faz com isso? Se você não tiver a resiliência suficiente para transformar aquele bloqueio. Não é só trazer à tona que resolve. É preciso ressignificar os bloqueios, né? Seja no pessoal, seja no coletivo. Por que que eu digo isso? Porque teve uma vez que eu fiz uma terapia xamânica, né, que chamava resgate de alma. E a pessoa ia bater no tambor, só na batida do tambor eu começava a ter imagens, as coisas vinham, eu desdobrava. E aí eu saía 3 vezes pior do que eu tinha entrado. Por quê? Porque veio um monte de informação, a xamã falava assim, agora já acabou, nós estamos no ano X, não mais em mil, não sei quando lá. Essa memória já não faz mais sentido. Só que isso era no meu mental. O meu coração saía disparado, um nó na garganta, um aperto no peito, porque eu desdobrava e eu acessava os meus fractais, os meus registros de memória. E só falar, ó, já passou, tá? Nós estamos no ano 2000 e tanto. Tá, isso eu sei. Só que aí aflorou uma coisa que estava lá guardadinha na minha caixinha de Pandora, e aí eu saí passando mal. Então, qual é o objetivo da constelação xamânica? É acessar esses bloqueios. Os xamãs, eles têm, dentro da roda de cura xamânica, 36 pontos mapeados dos nossos bloqueios inconscientes. E aí a gente vai acessar os nossos bloqueios e tratar esses bloqueios. Então, é usar um recurso do xamanismo dentro da constelação. Tá fazendo sentido, pessoal? Uma coisa importante aqui, ó. Vou falar dos animais de poder. Você quer falar um pouquinho dos animais de poder, Bárbara, para eu falar da parte luz e sombra deles? Não estava conseguindo abrir o microfone. Isso dos xamãs, né? Conforme você falava, eu fui me conectando aqui. A gente, quando está no campo, né, está facilitando uma constelação, está com o cliente, a gente também entra num estado de inconsciente coletivo através dos campos morfogenéticos. A gente não precisa de usar nada para acessar esse registro acástico das pessoas, essa grande nuvem que eu falo, é um grande iCloud que a gente tem, né? Um xamã, ele entra num estado alterado, um estado de consciência xamânico, que é quando ele entra em contato com a medicina, eu acredito, até muitas vezes acho que nem todos usam, para poder enxergar além, né? Enxergam no campo que nós, consteladores, enxergamos sem precisar de nada. Então, a gente não precisa de medicinas para poder chegar nesse estado de consciência xamânico. Não tem necessidade, né? Porque se você perceber que você está fazendo uma constelação como representante, quem já foi um, ou quem facilita, a gente tem acesso a informações que você nunca viu na sua vida. Você começa a dar exemplo para a pessoa, é o da própria pessoa. Então, a gente também tem esse estado de consciência, porque a gente se tornou também um curador, ou quem quer se tornar um curador, nem que seja de si mesmo, já é um processo muito grandioso. E os animais de poder, eles fazem parte da nossa psique enquanto arquétipos. Cada animal tem uma representação. A gente pode invocar um animal nosso particular, que isso no curso eu vou ensinar vocês como fazer, assim como invocar o seu elemento do poder, o seu vegetal do poder, o seu cristal do poder, como entrar em contato com os 4 elementos que nós temos, terra, fogo, água e ar, que é o que a gente tem na natureza. Também as 4 direções, né? Norte, sul, leste, oeste, as 4 estações do ano. E os animais de poder têm isso, é o nosso psiquismo que a gente acessa o próprio nosso animal de poder, a gente pode montar um totem
e tem um significado muito profundo cada animal, porque a gente necessita no momento da nossa vida, a ponto da gente poder utilizar dessa medicina do animal, que é da sua característica própria. Ou a gente pode também entrar em contato com um animal que a gente queira utilizar da medicina desse animal. Mas aí tem a polaridade positiva do animal, como nós temos a dualidade, como tem a parte negativa do animal, que seria a nossa sombra, que também pode estar em ressonância com essas características dos animais, né? E aí a importância da constelação, do tratamento terapêutico. O que que são os animais? São os arquétipos da nossa personalidade. E se eles estiverem numa polaridade negativa, numa sombra, o que quer dizer isso? O que que é sombra? Medo, tristeza, raiva, angústia. Eu não estou falando coisa ruim. São sentimentos. É a nossa sombra. Por que na sombra? Porque às vezes está escondido lá. A gente às vezes não tem noção do nosso comportamento, né? São os nossos sentimentos, nossos pensamentos que às vezes nos governam. Nossa, mas eu faço tudo certo. Por que que as energias, por que que não está dando certo? Porque tem alguma energia aí no inconsciente. Que energia é essa? Algum sentimento, algum pensamento, alguma crença central, alguma crença limitante, está lá na nossa sombra. E aí, qual que vai, vamos supor, o coiote. O coiote branco e o coiote cinza, o cinzento. A luz e a sombra. Qual que vai, qual que eu vou deixar florescer? Depende do que eu alimentar. Eu vou alimentar mais a minha sombra ou eu vou alimentar mais a luz? Porém, eles sempre estarão com a gente, tanto a parte luz como a parte sombra. Porque não tem como você se desvincular de um sentimento, medo. Medo, por exemplo, é vital, é fisiológico, não tem como você exterminar isso da sua vida. Mesmo porque o medo, ele é um sentimento protetor, o medo é um exemplo. Se eu tenho medo de morrer atropelado, é por isso que eu olho dos dois lados de atravessar a rua. Que bom que eu tenho esse medo. Senão eu ia ser uma doida que ia atravessar sem olhar. Agora, quando ele está em excesso, eu estou alimentando muito esse medo. É o equilíbrio da luz e sombra. Então, quando eu olho para minha sombra e dou amor, carinho, compreensão, eu entendo porque aquele medo está instalado, qual foi o aprendizado, qual foi a dor, qual foi a vivência, qual foi o trauma que fez com que ele preciso me proteger, ou então às vezes não é um medo, assim, um comportamento reativo que tem como base, por exemplo, o medo. E é aí que a constelação vai atuar, é aí que a terapia vai atuar. Então, dentro da roda xamânica, a gente vai acessar esses pontos. Às vezes é um medo, por exemplo, nessa pedra aqui, ó, a pedra 33. É um medo ligado ao amor, trauma de amor. E eu não estou falando de amor afetivo, de relacionamento. Pode ser um outro tipo de amor, um amor incondicional, por exemplo, no vínculo entre mãe e filho, por exemplo. Tem um movimento interrompido, tem um amor bloqueado. Então, às vezes, tem um comportamento reativo, um comportamento de exclusão, um comportamento que é derivado deste bloqueio aqui. Então, esses bloqueios mapeados façam que a gente entenda aonde que estão os nossos bloqueios para que a gente possa alimentar a sombra com amor, com luz, com compreensão, desvincular do trauma, para que aí a gente consiga dar luz ao coiote branco, por exemplo. E não abafar o coiote cinzento. É dar amor para ele, porque ele foi importante. Porque se eu apago, se eu abafo a dor, eu abafo o aprendizado. E se eu tiro o aprendizado, eu tiro a evolução espiritual de uma pessoa. As pessoas, nós só somos o que somos hoje, resultado de um processo evolutivo. E se eu tento tirar o aprendizado, eu tiro a evolução. Primeiro que a gente nem consegue. Aí a constelação fica no vazio, fica no vácuo. Por isso a importância do aprendizado, do entendimento, para sair da dor. Fez sentido esse olhar? Fez sentido esse olhar, gente? Sim ou não? Sim ou não? Luz e sombra. Tá me ouvindo? Geni, fez sentido? Mônica, Lilian, fez sentido, gente? Escreve no chat, por favor. Total. Ah, eu Ótimo. vou
de um animal, do cavalo, por exemplo, ele significa poder. E quantas vezes a gente, num relacionamento, a gente perde o nosso poder pessoal, porque deu demais numa relação, desequilibrou, né, a ordem do equilíbrio, e aí se torna uma pessoa sem o seu poder pessoal, ela fica vazia dela mesma. O cavalo, quando ele é intuído na parte positiva, o que que é? Ele pega o poder pessoal de volta naquela relação que existiu. Então, ele volta a calçar os seus próprios sapatos na sua jornada. Se for no negativo, é quando a pessoa utiliza o poder para algo dentro de uma relação. Então, é o inverso. Então, o cavalo eu gosto muito porque ele vira e mexe aparece nas sessões das pessoas, quando elas estão em questões de relacionamento, seja no trabalho, afetivos, tem uma troca que elas, um doou mais, que feriu a lei do equilíbrio de dar e receber. O cavalo é um animal de poder que ele aparece para fazer trazer equilíbrio. Olha que lindo juntar as ordens com os arquétipos dos animais de poder. É lindo demais. Eu adoro. Eu uso os arquétipos também de Ifá, uso os arquétipos da mitologia grega, quando é constelação de mapa astral, porque aí os planetas, eles são arquétipos, aí a gente está falando de Mercúrio. Mercúrio é o deus da comunicação. Gente, estou falando como você pensa e como você se comunica, não do deus Mercúrio, mas é a mitologia. E no caso aqui do xamanismo, são os animais de poder que nos dizem muito sobre as nossas forças internas e também sobre as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas sombras. Então, olhar para um animal de poder, não só pega esse animal aí, pega a força dele e tal. Não é, é muito mais do que isso. É muito mais profundo. Sentir, porque a pessoa, quando ela entra nessa conexão com o animal, ela se sente um animal, ela se enxerga com as características do animal, né? Cada animal tem uma característica da alma, da psique. Então, a pessoa ela entra num processo de cura através do animal. É, gente, é incrível. Eu sempre uso. Bem. Foi o dia eu conversando com um amigo meu, ele falou assim: eu tô vendo um urso. Eu falei, aqui atrás, assim, que é o arquétipo do urso, que é o arquétipo do terapeuta. Vai Eu me... quase montei o set já. Oi? O meu totem tá quase completo. Eu já perdi, não sei, eu não contei. Tem cavalo, tem águia, tem urso, tem aranha. Tinha mais, tinha. Depois eu lembro. Cada hora talvez a gente acesse um para um determinado momento, né? Da É, nossa. porque cada um tem uma característica e aparece para algo, né? Para aquele. Então, tem gente que tem até sete no totem, chega a ter sete, não é que é uma regra, mas chega a ter até sete animais. Quando eu estava escrevendo o livro, eu via muito aranha. Não fisicamente, né? Internamente. Que é o tecer. Então, era a força da aranha dentro do xamanismo. Bom, então o que que vai ter no curso? O curso vai ser final de semana agora, dia 15, 16 e dia 30. O que que vai ter no curso? As bases do xamanismo, animais de poder, manifestação simbólica de forças interiores, a Tá preta, meditação. Elaine, Hã? a tela tá preta. Tá preta? Vocês estão Tá vendo? passando. Você tá vendo, Jenny, a tela? Tá. Acho que é o seu. Eu tô te vendo. Ai, Então tá, estão vendo, tá bom. É bateria, às vezes, começa a dar essas coisas. Ou não? Veja se é bateria. Bases do xamanismo. Ó, vou voltar a tela e de novo ver se melhora. Voltou. Mudou? Então, a bases do xamanismo, animais de poder, meditação para encontrar animais de poder, ervas de poder, minerais de poder, dissolução dos arquivos emocionais negativos através da de cura da roda de medicina xamânica, que vai trazer os quatro elementos, né? Que são arquétipos da nossa personalidade. O estado emocional, por exemplo, é a água. O mental é o vento. Eles não chamam de ar, porque ar é parado, né? O vento é o pensamento em movimento. Então, o vento é o mental, o físico e o espiritual, né? Então, onde a gente está bloqueado que a gente não vai para a direção dourada, para o caminho dourado? Onde a gente se bloqueou na roda para que não conseguimos atingir o caminho espiritual, que é a nossa evolução. Eu lembrei de uma frase da Sophie Hellinger, num dos seminários, que ela falou: se a gente intervém sem autorização da pessoa,
a gente adquire o karma da pessoa. Então, às vezes, aquele bloqueio está na zona de conforto, mas essa autorização, às vezes a pessoa ela até quer, mas a dor, o medo, a sombra, ela é tão grande que ela não consegue autorizar, que aquela constelação fica bloqueada. E aí, quando a gente entra nesses recursos do xamanismo e vai acessar cada bloqueio, ele vem com um manual de instrução, ó, bloqueio tal, ele significa isso, isso, isso. Aí a gente abre mais fácil o inconsciente da pessoa, né? Vamos trabalhar com objetos de poder, que são pode ser uma fotografia da pessoa que veio constelar, pode ser algo que ela usava, uma roupa também, isso é trabalhado. Instrumentos de poder, como maraca, tambor. Às vezes a gente precisa de um chá, pode ser de camomila, não estou falando de ayahuasca, não, gente. Um banho, né? Então a gente vai falar dos elementos da roda, eu já falei aqui. Os alunos também vão, os alunos presenciais também vão receber essa roda aqui. Logo, logo. Ah, eu vou colocar um depoimento aqui de uma aluna minha. Quero dar meu depoimento, não sei quantas pessoas do grupo são novas no contato com você, né, nessa caminhada contigo, mas eu já estou há um bom tempo, né, já fiz vários cursos, e assim, eu sou consteladora também, e dar o meu depoimento quanto essa visão da Elaine agregou para mim nos atendimentos, em termos de segurança, em termos de qualidade, em termos de transmutação, foi assim um salto muito grande para mim. Então, só queria dar esse depoimento e dizer que quem quiser, puder ou tiver na dúvida, vai em frente porque vai valer a pena. E principalmente pessoal, né? O quanto foi enriquecedor para mim está sendo caminhar com você, Elaine. É muito bom. Essa é a Ana Lúcia, lá do Paraná. Quero dar meu depoimento. Opa! Bom, ó, o curso vai acontecer nos dias 15, 16 e 30. 15 e 16, 100% online. E no dia 30, online, para quem estiver fora de São Paulo, e presencial para quem estiver em São Paulo. Vai ser híbrido, ao mesmo tempo, online e presencial. Ok? Então, são 18 horas de aula, né? As aulas também ficarão gravadas, os alunos terão acesso por um ano às aulas gravadas. Suporte, isso escrevi errado aqui, ó. Suporte para dúvidas, teoria e prática. Então, a gente vai fazer nos dias 15 e 16, a gente vai fazer uma constelação individual dessa daqui. Bárbara também com as cartas e outros. A gente vai praticar. Eu acho que constelação não dá para ficar só na teoria, tem que praticar bastante, né? E no dia 30, presencial, a roda no chão, com as pedras exatamente como os índios faziam, no chão. Vai ter material didático, tem o e-book, que tá lindo. Ah, deixei lá na caixa. Bom, a roda e certificado. A roda que eu mostrei não é essa aqui, é uma parecida, tá? E para as pessoas que se inscreverem hoje, eu vou dar 3 bônus. Para as 3 primeiras pessoas apenas, tá, gente? O livro Constelação Curativa, O Resgate dos Fractais de Alma, que é um livro que eu escrevi com muito amor e carinho, que fala do método de constelação curativa. Eu vou dar também 1 mês de acesso para o meu curso Leitura do Campo Inconsciente, que é uma técnica chamada focalização, que é uma técnica de neurociência para a leitura do campo. Então, para as inscrições hoje, também terão acesso, também terão direito à leitura do campo inconsciente, 1 mês de acesso, tá bom? Gratuito, estou dando de bônus. E mentoria. Mentoria eu tenho pouquíssimas vagas, 2 vagas. Certo? Uma delas já foi preenchida, então 2 vagas. A gente ia dar 3, mas uma já preencheu. Certo? Ou você quer abrir mais, Bárbara? É isso, 3. Uma já foi. Porque vai ser uma mentoria de 3 horas, então eu não Ótimo. consigo. Então, tem duas. É que o meu aqui já está gravado, o meu está mais fácil aqui. Certo? Gente, dúvidas por enquanto? Tudo certo? Tem alguma dúvida? Tem, Genice, quer outra? Tá. Então, olha só, em São Paulo, isso aqui é o valor do ano passado, do valor de 2023.
Tem um curso com 10 módulos, curso custa R$ 36.000, cada módulo 3.600. O nosso curso, o módulo, tá 1.499, mas a gente faz por 12 vezes de R$ 100 ou pagamento à vista 997. Se fizer hoje, tem aí um desconto aqui, ó, de R$ 200, mesmo parcelado. Vou fazer o mesmo valor, ó, parcelado e à vista. À vista ainda dá R$ 3 a mais de desconto. 12 parcelas de 100 no crédito ou à vista 997. Inscrições. Tem aqui o meu WhatsApp.